Meus queridos, a paz do Senhor para todos, essa é a minha, sua, nossa Escola Bíblica Dominical. Uma vez mais, estamos reunidos para a nossa IBD. Eu tenho por hábito sempre dizer que a Escola Bíblica é a melhor escola de todos os tempos, é a melhor escola do mundo, porque todas as vezes que nós estamos diante da Palavra de Deus, da nossa EBD, enquanto nós ensinamos, nós evangelizamos a Palavra de Deus. E diga-se de passagem, a Escola Bíblica Dominical é um dos maiores compêndios teológicos. E ao longo desse trimestre, por exemplo, nós estamos abordando o livro do patriarca Jó. E ao longo de 11 lições que já se passaram, nós podemos aprender muitas coisas interessantes para a nossa vida espiritual, para o nosso elevo espiritual, o nosso crescimento espiritual e o robustecimento da nossa alma, para que nós possamos a cada dia nos aproximarmos do Senhor e sermos fiéis a Ele, obedientes a Ele e não só obedientes, mas praticantes da palavra. E à medida que nós vamos praticando a palavra, por conseguinte, vamos nos aproximando mais do Senhor. Então eu quero convidar você, neste momento, para que possamos estar um tempo aqui em meditação na palavra do Senhor. Já estamos na nossa lição de número 12. Estamos indo já para o finalzinho de mais um trimestre. Lição de número 12. E nós temos hoje como tema Deus, quando Deus se revela ao homem. Estamos já chegando aqui no finalzinho desse trimestre muito abençoado e nós aprendemos muita coisa boa no livro de Jó, com a vida do patriarca, e hoje nós estaremos vendo aqui de forma leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 4, versículo 39, 1 ao 6, capítulo 40, versículo 15 ao 18, versículo 24, capítulo 24, capítulo 41, versículo 1 ao versículo 3. Lembrando, queridos, que a nossa verdade, o nosso texto áureo é tremendo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Isso aqui é tremendo, queridos. Mesmo Deus habitando em uma glória inacessível, Deus habitando em um trono de glória, assentado em um trono de glória, habitando em uma glória inacessível, em um céu de glória, Deus ainda assim, mesmo sendo grande, tremendo, poderoso, majestoso, criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, o Deus absolutamente grande e tremendo, o Deus que fez todas as coisas, não que lhe houvesse conselheiro, bem como por necessidade, mas mediante o conselho da sua vontade, ele fez todas as coisas, e todas as coisas são preservadas em vida, mediante o poder sustentador do grande e poderoso Deus. Um Deus que na verdade é transcendente, um Deus que está muito além da razão, muito além da lógica, muito além do óbvio, o Deus que está muito além da filosofia, de toda a sabedoria humana, o Deus que na verdade, por mais que nós venhamos estudar, venhamos nos aprofundar no estudo e no conhecimento do Senhor, venhamos nos aprofundarmos em teologia, queridos, a Bíblia, ela logo é clara quando diz o que de Deus se pode conhecer, já foi revelado. Tem muitas coisas de Deus que, na verdade, jamais serão conhecidas. O que de Deus se pode conhecer já está revelado na Bíblia, na criação, e no que Deus, Ele próprio, se dignou a nos fazer conhecer. E Ele próprio nos convida, conheçamos e prossigamos no conhecimento do Senhor. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós nos envolvemos com Ele, nos apaixonamos por Ele, nos encantamos dEle, nos encantamos por Ele porque nós vamos descobrir o seu grande amor, vamos descobrindo Deus como Pai, não como juiz implacável, odiento, iracudo, irascível, aquele Deus da mitologia muito ávido e desejoso para destruir os seres humanos. Não, Deus, sobretudo, Ele é um Deus de amor, obviamente é um Deus de justiça, é um Deus que já deixou na sua palavra tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos nos aproximarmos dele. E detalhe, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos aproximamos dele. Quanto mais conhecemos a Deus
e mantemos um nível de intimidade com Ele, um nível de comunhão com Ele, nos afastamos do pecado. Deus não impõe, Ele não é um Deus impositivo, mas à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, por conseguinte, o pecado vai ficando para trás. Sentimos nojo, permita-me a expressão, sentimos asco do pecado. O pecado nos enoja e nós vamos nos aproximando a cada dia de Deus, porque à medida do seu conhecimento vai nos trazendo comunhão e nós vamos nos encantando a cada dia pelo grande, imensurável e incomensurável amor de Deus. Então, mesmo Deus sendo transcendente, distinto na sua criação, Deus se revela ao homem mortal. E nós temos aqui já no livro de Jó isso muito explicitamente. Vamos à nossa introdução, queridos. Nesta lição nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó. E dialogou com o patriarca, capítulo 38 ao capítulo 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos as respostas de Deus. Não são as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que o homem espera. Jó, portanto, é desafiado a comparar suas habilidades e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Queridos, eu gostaria de chamar a tua atenção. Pare para pensar comigo, acompanhe minha linha de raciocínio. A revelação de um Deus pessoal. Deus, ele tem voz. No livro de Jó, nós vamos observar alguns diálogos, algumas falas. O próprio Deus, ele tem um diálogo com Satanás. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás, na região celeste. E ali se trava um diálogo. Dois diálogos, na verdade, um simultaneamente ao outro. Nós percebemos o diálogo da esposa de Jó com o próprio patriarca, o homem de Uz. Nós vamos logo, em sequência, ver os outros diálogos que estão sendo travados, como o diálogo de Elifaz, Zofar e Bildade e o diálogo de Eliú, os amigos de Jó. O mais novo, o mediano, o mais moderno, Eliú, que era o mais jovem de todos, um discurso mais coerente, mais ponderado. E nós vemos aí vários diálogos sendo travados ao longo do livro de Jó. Só que esses diálogos que estavam sendo travados e toda essa conversação ao longo do livro de Jó, ele se defendendo diante das acusações, diante das exposições que eram colocadas pelos seus próprios amigos entre aspas, porque já ficou sabido aqui de que eram amigos molestos. O próprio Jó, ele assevera sobre isso: vocês são amigos molestos, vocês estão colocando sal na minha ferida. E ele começa a se defender, e diante da sua sapiência, o patriarca, o homem de Uz, era um homem também muito versátil, um homem inteligente, era um homem do qual o próprio Deus deu testemunho dele, não só da sua integridade, lealdade, fidelidade, inteireza, do seu comprometimento com a justiça. E o conhecimento que foi passado a ele, tem um detalhe interessante que eu gostaria de chamar a tua atenção, que todo o conhecimento foi passado não através da Bíblia, porque até então não havia nem sido escrito o livro que traz o seu nome, cuja autoria é atribuída a Moisés. Então, queridos, mas ele tinha um conhecimento de Deus, um conhecimento que era passado de pai para filho, e algumas revelações das quais, obviamente, nós ficamos assim, tentando entender e procurando lógicas e coisas muito óbvias e concretas, mas a revelação naquela época era passada, mesmo não obstante, não tendo a disponibilidade o que nós temos hoje. Nós temos a Bíblia completa, a revelação completa de Deus. Mas nós vemos, muito antes de Jó, a Bíblia fala sobre Enoque. Enoque, ele andou com Deus,
Aos 65 anos de idade, Enoque começou a andar com Deus, ele andou com Deus 300 anos e ele foi arrebatado. Tamanho foi o testemunho da vida de Enoque. O homem arrebatado, Enoque, que significa iniciado ou iniciador, aquele que nos inicia no grande e glorioso mistério do arrebatamento. Aqui no caso de Jó, ele tinha conhecimento, mas vai ficar revelado aqui quando Deus ele quebra o silêncio. Vamos usar essa expressão que é colocada aqui pelo comentarista da nossa lição. Quando Deus quebra o silêncio. Porque Deus ele tem o tempo dele de se revelar. Não adianta o homem, nas suas peripécias, nas suas aventuras, querer chegar ao conhecimento de Deus e constranger de alguma forma uma revelação de Deus. O próprio Deus ele se propõe. O próprio Deus, mesmo sendo um Deus grande, um Deus absoluto, e que vai ficar muito claro aqui nessa lição, um Deus transcendente, um Deus que é o Criador de todas as coisas, ele próprio se digna de se revelar. E aqui ele se revela a Jó. Deus agora rompe o silêncio e ele aparece para Jó, e do meio de um redemoinho, Deus ele fala com Jó, a revelação de Deus. Deus ele se revela, ele tem voz. Ele falou a Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, ainda morando na terra de Uz. E Deus se revelou a Moisés. Deus se revelou a Moisés lá no meio da sarça, no meio do sarçal. A sarça queimava e não se consumia. E quando ele olha para ver o fenômeno que estava acontecendo, Deus ele brada dizendo: Moisés, tire as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Deus lhe faz um chamamento, apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, o seu sogro, e ali Deus lhe dá uma ordem. Deus lhe coloca diante de uma grande comissão, que era tirar o povo, o seu povo, o povo eleito da terra da servidão do Egito. Deus, ele propõe se revelar. O próprio Deus, ele vem a nós. A todas as religiões, ou quase todas as religiões, parte do pressuposto do homem buscando a Deus. O cristianismo é diferente, ele vem na contramão. O cristianismo não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. Religião vem de uma palavra latina religare, e na sua essência já nos traz o sentido de algo que está desligado. É o homem criando pontes, é o homem criando mecanismos, é o homem criando meios para chegar ao Criador, quando o próprio Criador ele se digna de se revelar. Deus se revelou ao homem através da criação, Deus se revelou ao homem através da Bíblia, Deus se revelou ao homem através de Cristo. Deus está sempre procurando se revelar ao homem. E Deus aqui aparece para Jó, e Deus rompe o silêncio e começa a dialogar com Deus. E o diálogo de Deus, a revelação de um Deus sábio, eu acho isso interessantíssimo, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo. Porque, algo que eu quero pontuar aqui também, é que enquanto ele faz ofabilidade a Liú, a sua própria esposa, a esposa, no caso do patriarca, o homem de Uz, dialogava com ele, travava embates com ele, ele revidava. Obviamente, ele revidava. Isso o reverberar, é a lei da causa e do efeito. Enquanto eles dialogavam, enquanto eles travavam aquele diálogo e aquelas acusações, e a maior parte dos discursos, e nós vemos nos 3 discursos de Elifaz, Ofar e Bildade, era um discurso muito agressivos, raivosos, e Jó, obviamente, ele contra-atacava, ele argumentava, ele contra-argumentava, e ele tinha argumentos, muitas vezes, até convincentes.
para se driblar, se esquivar de todas aquelas acusações que eram colocadas diante dele. Porém, quando Deus rompe o silêncio, e Deus sempre vai falar na hora certa. E eu abro um parêntese para dizer isso para você que está me ouvindo neste momento. Deus, ele sempre vai falar na hora certa. No momento certo, ele vai trazer a resposta de todas as inquietudes. Jó estava muito inquieto. Tanto é que a inquietude de Jó era tamanha que ele chega a dizer: se eu soubesse onde encontrar o meu Deus, eu estaria diante do seu tribunal. Eu exporia com boa ordem a minha queixa e colocaria diante do seu tribunal. Então, Jó, ele queria estar diante do tribunal de Deus, ele queria estar diante de Deus. Ele estava desejoso para estar diante de Deus e conversar com Deus. Agora, Deus, quando aparece e quando Deus rompe o silêncio e começa a dialogar com Jó, aí Jó, ele diz: agora eu me emudeço. Eu me calo. Eu coloco a minha mão na boca. Eu tampo a minha boca. Eu não tenho como argumentar. Porque Jó, diga-se de passagem, o patriarca, o homem de Uz, ele não era perfeito. Ele tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas. E aí Deus revela através do mecanismo celeste, diante de toda a perfeição, quando Deus começa a dizer para Jó: Jó, onde estavas tu, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra, faz-me saber se tu tens conhecimento. Quando as estrelas da alva juntamente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam diante do ato criativo de Deus. Onde estava tu, Jó? Quando eu criei o sol, a lua, as estrelas, os astros, quando eu criei o mar, aonde estavas tu, Jó? Diante da perfeição cósmica, diante das galáxias, e até hoje os cientistas, os astrônomos, tanta gente que trabalha na área do saber, cientistas, arqueólogos, todo esse pessoal ficam fascinados diante da imensidão do universo. Quantas viagens já fizeram para exploração de vários planetas, Plutão, Urânio, Lua, e viagens e viagens são feitas, gastos astronômicos para descobrirem o que há na Lua, quais as possibilidades de sobrevivência em outros planetas, e os homens ficam encantados e fascinados. Gastam-se cifras astronômicas estudando eu não diria um terço, bem menos do que isso, quase nada da imensidão do universo. E permita-me a expressão, nós ficamos embasbacados diante da perfeição do universo. E aí Deus questiona Jó: vamos lá, Jó, vamos dialogar comigo. Eu quero que você me diga, onde estavas tu? Eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus criador, eu sou o Deus sustentador. Quando eu coloquei limite aos oceanos e disse às ondas do mar: ei, vocês vão vir até aqui, e vocês vão quebrar, e quando a gente para diante do vasto oceano, a gente percebe a perfeição da criação de Deus. Obviamente que os próprios seres humanos, dos quais Deus os colocou na terra para dominar, para guardar, para preservar, os próprios seres humanos estão destruindo seu habitat natural. Os próprios seres humanos estão destruindo o ecossistema. Os seres humanos estão, a cada dia que passa, emitindo monóxidos de carbono, poluentes, estão destruindo. Estamos vendo o degelo da Antártida, estamos vendo o grande desequilíbrio ecológico ocasionado pelo próprio homem. Deus fez a terra, e olha o que diz o salmista: e a deu ao filho dos homens. Deus criou a terra para ser habitada. Não tem de que o homem se queixar. Está chovendo demais. Não está chovendo. Mas é seca.
erupção vulcânica, maremoto, terremoto, tantos cataclismas que estão acontecendo no mundo, culpa do próprio ser humano, porque Deus fez tudo organizado. É um design, né? É um design perfeito. É uma pintura em tela perfeita. Deus criou tudo perfeito, tudo organizado, tudo sincronicamente e harmonicamente organizado. Deus coloca isso diante de Jó, e Jó, ele fica emudecido. Deus coloca isso diante de Jó, e obviamente o homem de Uz, o patriarca, ele fica emudecido. Ele não tem contra-argumentação. Diante dos três amigos molestos, diante da sua própria esposa, quando ela disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele ainda rompeu o silêncio e diz, olha como falas uma doidas, assim falas tu. Agora, diante de Deus, diante do que Deus se propõe a revelar e trazer a Jó, porque, queridos, Deus nunca nos aborda no sentido de nos machucar e nos depreciar e nos humilhar, mas colocar bem claro e bem organizadamente diante de nós e de forma muito didática. Percebam aqui? Percebam que Deus está colocando aqui as coisas de forma muito didática diante de Jó, coisa muito simplesmente, de forma muito simples, digo, com muita clarividência. E Deus mostra o universo, olha. E Deus revela Jó de uma forma poderosa, a revelação de um Deus poderoso e justo. Quando aqui no terceiro tópico, já indo para o finalzinho, o Behemoth e o Leviatã. No capítulo 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas que o próprio Jó conhecia, que era o Behemoth, que é o hipopótamo, que tem uma força estrondosa, e o Leviatã, essa figura do Leviatã aqui, o grande crocodilo. Algumas pessoas de forma ilustrativa e em filmes, documentários, já viram aqueles grandes crocodilos, e esse crocodilo aqui, segundo alguns eruditos, era um crocodilo que alguns até pensam ser uma figura mitológica, ele soltava fogo pelas narinas, era um crocodilo gigantesco, o Leviatã, e o Behemoth, que era um grande hipopótamo, tamanha era a força e a truculência e o poder desses dois animais, e Deus aqui de forma didática coloca diante de Jó, dizendo sobre o seu grande poder. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Então, queridos, fica aqui muito claro diante de Jó, Deus se revelando a Jó, Deus trazendo a Jó uma compreensão que até então estava turva, nublada, ele não entendia quase nada do que lhe estava acontecendo, porém tudo quanto estava lhe acontecendo e tudo quanto ele passou, tudo quanto lhe sucedeu, todas as adversidades, as agruras, os sofrimentos e que lhe abateu, havia um fim. Eu preciso dizer isso para você. Debaixo da autoridade de Deus. Tem processos nas nossas vidas que nós nunca vamos entender. E principalmente quando estamos submetidos ao processo. É doloroso muitas vezes. Porém, Deus nunca permite que o nosso sofrimento vá além do nosso limite. Ele não vai nos dar uma sobrecarga. Ele não é injusto. A palavra do Senhor diz que nós não somos provados além daquilo que nós podemos suportar. No caso aqui, Jó, vamos ver o que Jó aprendeu, finalizando aqui. Diante do exposto, Jó,
ele não hesita em dizer: Deus, eu te conhecia de ouvir falar. E mesmo conhecendo Deus de ouvir falar, ele já tinha uma vida tão íntima com Deus. E aí Jó, diante dessa revelação aqui, diante de tudo quanto Deus lhe coloca, não da forma, aleluia, não da forma que os seus amigos colocaram, não da forma que sua esposa colocou, mas como Deus coloca aqui, Jó, ele emudece e ele diz: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. E ele não hesita em dizer: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Diante dessa revelação aqui tão clara, tão didática, tão esclarecedora, ele precisa admitir tão somente: olha, Deus, eu não sou nada. Eu sei que tudo pode. Eu não passo, permita minha expressão, eu não passo de um energúmeno. Eu não sou nada. Eu reconheço a minha pequenez. Então, diante da grandeza de Deus, queridos, nós precisamos reconhecer que nele vivemos, nele existimos. É ele que nos dá a vida e todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele. Amém? Nesse estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa e que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu. Ele desejava tanto esse encontro com Deus. E todo encontro com Deus provoca coisas tremendas. Então, mas para revelar o quanto ele é imperfeito, e o quanto, na verdade, ele conhecia muito superficialmente acerca de Deus. Então, queridos, que a cada dia possamos nos aproximar de Deus e pedir a Deus: Deus, se revele a cada dia para mim. Mostra-me a tua vontade. Conduze-me ao centro da tua vontade. Faz-me saber os teus desígnios, os teus propósitos. Ao invés de murmurar, ao invés de ficarmos murmurando, reclamando, brigando, questionando a Deus, zangados. Um dia, uma jovem chegou para mim e disse: eu estou de mal com Deus. Estou brigada com Deus. Estou zangado, estou decepcionado com Deus. Ora, quem somos nós? Diante da soberania de um Deus tão grande e infinito, para nos decepcionarmos. Que Deus nos ajude. Por mais que nós não entendamos, espere. Jó esperou. Ele esperou um bom período. Deus estava em silêncio, mas quando Deus falou, ele ficou impactado, ele ficou estarrecido, e ele diz: eu admito, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora ele perdeu toda a razão. Percebe-se que nos discursos anteriores, com os amigos, com a esposa, ele tinha um discurso também contundente, um discurso assertivo. Ele sabia muito bem se defender, mas agora ele emudece. Porque diante de Deus, queridos, diante de Deus prevalece Deus. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Até uma próxima. Então, vá lá no nosso canal depois, acesse lá. Você tem o nosso link. Se você ainda não tem, é fácil. Canal Marcos Aurélio, você entra, você compartilha o link, você se inscreve, deixa um joinha, deixa um like, deixa um comentário. Vamos fazer esse canal crescer. Eu já louvo a Deus por tua vida, todos os acessos que nós já tivemos. Já temos mais de 1.060 inscritos no nosso canal. Vamos alcançar um número ainda maior em o nome de Jesus, para termos também um alcance maior e o nome de Deus ser glorificado. Deus te abençoe. Até uma próxima aula, domingo, se Deus quiser, estaremos aqui finalizando mais um trimestre. Deus abençoe a tua vida. Ótimo domingo. Fiquem todos com Deus. Shalom, larema, paz e prosperidade.